Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acredito que muitos de vocês, muitos de nós, participando dessa Santa Missa, meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia desse domingo, ao ouvir o Evangelho, ficamos assustados com as palavras saídas da boca de Jesus, dos lábios de Jesus. Muitos de vocês pensam que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a divisão. E aí ele diz ainda, olha, daqui para frente, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 vão ficar divididos contra as 2, 2 contra 3. E aí ele ainda diz, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe. E o típico conflito também é de sogra com nora, nora com sogra, mas aqui é totalmente diferente. Por que acontece isso? Mas Jesus não é aquele Jesus paz e amor, aquele Jesus doce, adocicado. Nós temos que entender alguma coisa que vem por detrás desse Evangelho, que está na entrelinha da intenção do coração dele. Ele veio lançar fogo sobre a terra. E aí ele confidencia o desejo que esse fogo já estivesse aceso. Que fogo é esse? Que fogo é esse que o Senhor vem e queima, e que deseja que o mundo já estivesse queimando, e que é capaz justamente de dividir até mesmo a família? Para a gente entender o Evangelho de hoje, é necessário então estudarmos a segunda leitura. Então nós vamos começar pela segunda e depois voltamos para o Evangelho. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, nós estamos no capítulo 12. O capítulo 12 inicia assim, presta atenção, silencia, olha para mim, presta atenção. Rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. Quais testemunhas são essas? Que rodeiam aqueles que são os crentes, aqueles cristãos que estão ainda ali, a qual foram dirigidas essas palavras. Rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas. Que testemunhas são essas? A gente tem que buscar lá atrás, na nossa cabeça, nossa memória. Segunda leitura de domingo passado, quando o próprio autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, o antecedente do 12, obviamente, ele define a fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. É a certeza, a posse daquilo que ainda nem vai acontecer.
E aí depois que ele define o que é a fé, ele diz que Abraão viveu pela fé, deixando a sua casa, indo em busca de uma terra prometida. Sara, que era estéril, tem filho pela fé. Moisés guia o povo pela fé. Então essas testemunhas, da qual o autor da carta aos Hebreus agora fala, faz referência a uma geração de pessoas, de homens e de mulheres que viveram da fé, que não abriram mão e não negociaram a fé. Homens e mulheres que acreditaram acima de qualquer suspeita de que Deus era a providência, era a misericórdia, era a justiça e que vinha em socorro dos mais fracos, como foi com Abraão, com Sara, com Moisés. Então, esse texto é interessante. A gente pode agora utilizar a imagem daquilo que nós estamos vivendo das Olimpíadas. Segundo o meu professor, Dom Estevão Bittencourt, quando ele ensinava para a gente esse texto de Hebreus, ele dizia: imagina você num estádio, não é? Continua o texto: empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Estamos numa luta diária, nós estamos na arena, mas você olha para o lado e para cima como se fosse um estádio desses que a gente está acostumado a ver nesses 15 dias pela televisão, e vê uma multidão de pessoas, rodeados por várias pessoas que testemunharam. Essas pessoas estão torcendo por nós que estamos nessa liga, nessa situação difícil da vida, em que nós somos constantemente questionados pela nossa fé. Creio, eu não creio. Deixo de acreditar, eu não deixo. Eu nego a minha fé, eu não nego. Eu faço segundo o Evangelho, eu não faço. Constantemente, nas pequenas e nas grandes coisas, nós somos questionados sempre com duas possibilidades. Eu posso viver segundo o Evangelho e colocar minha confiança nele, ou então eu posso fazer do meu jeito. Mas nesse combate, nesse embate diário, que a gente luta nas pequenas situações diariamente, nós podemos olhar para o lado e ver assim, como se fosse uma arena do vôlei de praia, que é grandona. E ali está uma multidão de pessoas que viveram da fé. Aí você olha ali, está ali, Nossa Senhora, está torcendo por você, olha, vive a fé, combate com fidelidade. Está ali Santa Faustina, está São Vicente Palote, vamos que vale a pena. Eu gastei a minha, eu morri, São Sebastião, São Jorge, eu morri pelo Cristo. Valeu a pena o sangue derramado por Ele. Eu coloquei a minha fé. E quando eu estava mal, eu clamei: socorrei-me, Senhor. Né? Vinde logo em meu auxílio. Nós cantamos tão bonito hoje. Socorrei-me, vinde. Quando eu tive dúvidas, quando eu titubeei, eu clamei ao Senhor e Ele veio em meu socorro. Então essas grandes testemunhas, esses grandes homens e mulheres estão rodeados, estão em torno a nós, fazendo uma torcida constante para que cada um de nós, no combate diário, não abramos mão da fé que a gente deposita em Jesus Cristo. Ah, mas Padre, é tão difícil o dia a dia viver conforme o Evangelho. É tão difícil no dia a dia viver com fidelidade aos ensinamentos. Vai me custar a vida, sim, vai me custar a vida, vai me custar às vezes um emprego, vai me custar uma série de coisas. Mas tudo ganha sentido quando o motivo pelo qual eu suporto tudo isso está na minha frente. Aí a carta aos Hebreus, olha que lindo isso. Empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto, nesse combate entre crer e não crer, entre ter fé e não ter fé, entre esperar em Deus e não esperar nele. Como? Com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Olhos fixos nele. Quando Pedro, vocês se lembram desse episódio, né? Quando Pedro viu Cristo andando sobre as águas, ele apaixonado, ele decidiu: eu vou ao teu encontro. Lembra desse episódio? E aí, na fé no Cristo, ele começa a andar sobre as águas.
quando ele percebe e se distrai por causa dos ventos e das ondas, ele começa a afundar. Ele tirou os olhos do Cristo. Ele começou a ver outras coisas. Mas aquele que olha em Cristo Jesus, Cristo crucificado, quem tem os olhos fixos nele, quem tem fé nesse Cristo que morreu e ressuscitou, quem decidiu acreditar conforme Jesus ensinou. Eu pregava semana passada que fé é decisão. Fé é decisão. Fé é decisão. Eu decidi acreditar. Eu decidi construir e pautar a minha vida crendo nesses valores do Evangelho. E Deus veio confirmando aquilo que eu optei. E por isso que o outro que está do meu lado, de repente não optou por N situações, não optou. E aí vai começando a ver as divisões, porque uns estão pautados no Evangelho e outros não. E aí vai estamos entendendo agora o Evangelho? Porque alguns começam a optar e viver e construir a sua vida pautada no Evangelho. E começa a ter uma visão mais profunda das coisas. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. O Cristo suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí o autor diz aí de Hebreus: pensai nele, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Na hora em que o desânimo vir, olhos fixos em Jesus. Ele fez o bem, ele passou a vida fazendo bem, e mesmo assim lhe coube a cruz, a traição e a cruz. Ele sofreu sem merecer. Então, quando a hora fica difícil, quando realmente a gente fica atormentado, quando as ondas começam a ficar violentas, olhos fixos em Jesus, porque o olhar fixo nele, a nossa vida de oração pautada nele, a nossa intimidade com Jesus Eucarístico, nossa intimidade com Jesus Palavra, nossa intimidade e perseverança na liturgia, na Santa Missa, nosso olhar fixo nele vai dar sentido às tribulações. Por quê? Porque a gente vai ver que ele foi fiel e suportou a cruz. Suportou por amor de nós, por cada um de nós. Então eu posso, pela graça dele, com a ajuda dele, suportar as dificuldades. E aí o autor diz assim, e aí é um puxão de orelha, para o padre Daniel em primeiro lugar. Porque também eu vivo esse combate constante como padre. Como padre, eu não estou fora dessa arena, gente. Eu, padre Daniel, não estou fora dessa arena, em que constantemente eu também sou questionado: será que vale a pena seguir, crer no Senhor, nas pequenas coisas, obedecer aos seus mandamentos? Ou eu não posso fazer do meu jeito? Aí o autor dos Hebreus, a carta aos Hebreus, ele termina dizendo, e é um puxão de orelha, é uma carapuça que cai assim na gente, a gente fica envergonhado. Quase que ele se levanta, o texto se levanta com o dedo em riste e diz assim: olha, olhando aí as testemunhas que estão em torno de vocês, olhando o Cristo que morreu por você, olhando essa multidão que testemunha e que torce por você para que você acredite sempre, o autor da carta aos Hebreus levanta o dedo e coloca o dedo na minha cara e diz: você, Daniel, você não resistiu até o sangue na vossa luta contra o pecado. Vós ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Quantas vezes com tanta facilidade a gente cai no erro? A gente não oferece resistência nenhuma a dizer um não a uma situação de pecado. Pequenininho, falar mal dos outros, comer uma torta a mais, um pedaço de pizza a mais. Com um olhar, com uma facilidade, a gente já olha, bate, já rotula, já coloca debaixo, sem condição. Nas pequenas, nas grandes coisas, porque também a gente
A gente não é capaz de se esforçar para perdoar quem de repente nos traiu, quem nos machucou. Não para mim, traiu, morreu, acabou, não tem mais jeito. A gente com tanta facilidade consente no erro, no pecado. Poderíamos ser tão mais fiéis, exigindo, é claro, um esforço maior, de não abrir aquele vídeo mandado pelo colega no grupo do WhatsApp do trabalho. Você sabe que aquele cara, quando manda alguma coisa, é sempre alguma coisa que vai suscitar a tua fantasia, então não precisa. Antes de abrir, aí a gente já pode cancelar, mas não, aí a gente não oferece nenhuma resistência a isso. A gente não oferece nenhuma resistência de parar de comprar um pouco, né? Porque se eu tenho que ir para o shopping, eu tenho sempre que comprar alguma coisa. Não tem. Consumo desenfreado, constante, que vem mostrar que existe um vazio muito grande. O Padre Fábio de Mello, numa pregação, ele fala isso, né? Achei tão bonito. Nós, dentro de nós, gente, temos um vazio tão grande, que somente um Deus tão imenso como Jesus Cristo poderia preencher todo esse vazio. Só Ele pode preencher o vazio. Mas a gente é como o demônio da Tasmânia, sabe? Lembra do demônio da Tasmânia? Tasmania? A gente vai comendo tudo, porque a gente vai comendo, a gente precisa consumir, a gente precisa fazer, Por quê? Porque dentro de nós tem esse vazio tão grande que a gente quer preencher com um monte de coisas, de pessoas, de situações, de apegos e tudo mais. Mas o Cristo nos chama a uma completude. O Cristo nos chama a pegar fogo, o fogo da fé. Aí a gente entende, de viver pela fé, de pautar a vida pela fé, a conduta profissional segundo o Evangelho, não segundo as leis dos homens e falcatruas e tudo mais. Não, o Evangelho não me permite a corrupção, o Evangelho não me permite comprar ninguém, o Evangelho não me permite isso, a burlar regras, a fazer gato. Não me permite, o Evangelho não me permite. Por quê? Porque encontrei-me com o Senhor e Ele deu sentido à minha vida, e a minha vida eu depositei nele, com fé, com confiança, com esperança. É esse fogo de uma fé viva, de uma fé incandescente, que o Cristo gostaria que já estivesse aceso, e que Ele vem justamente de novo acender, convidando os seus discípulos a não serem meros discípulos, mas serem os discípulos que dão testemunho e incendeiam o mundo, porque acreditam num fogo alto, num fogo santo, num fogo maravilhoso, que é a graça dele na nossa vida. Obviamente, e quem vive assim, desculpa, e já termino, obviamente, quem vive assim vai ficando mais sozinho, porque alguns outros colegas não vão mais caminhar com você. Não vão. Os amigos do Zap não vão, os amigos da bebida não vão. Não vão. Dos 25 colegas que nós terminamos o terceiro colegial há 20 anos atrás, eu tenho contato apenas com 2. Só dois. Porque os outros estilos de vida já não condizia mais. Não condizia. Mas padre, a gente não tem que amar? Sim, eu amo, rezo, mas não dá mais para conviver, porque as minhas opções, pautadas no Evangelho, em Jesus Cristo, elas exigiram que eu, às vezes, tomasse posições que desagradassem aos outros. Ei, mas eu estou disposto a isso? Jeremias, na primeira leitura, levantou a voz e foi o quê? Denunciado e castigado. Jesus Cristo não calou-se, nenhum profeta não se calou, foi morto. Mas para quem confia no Senhor, sabe que se colocar a confiança e a fé nele, quem perde a sua vida por causa dele
vai ganhá-la eternamente. Não sei se isso assusta a mãe do Cauã, mas a partir de agora o Cauã vai ser cristão. Está afim de viver desse jeito? Se não quiser assumir a responsabilidade de ser um bom cristão, de ajudar o Cauã a ser um bom cristão, é melhor a gente parar por aqui. Vamos continuar? Vamos continuar. É muito importante, mãe, padrinho, que o exemplo de vocês vai mostrando que vale a pena viver da fé segundo os ensinamentos de Jesus. Muito mais do que falar. Para criança aprende, padrinho, não do que se fala, mas do que a gente vive, do exemplo. Então seja uma mulher de fé, mãe, padrinho, seja um homem e uma mulher de fé, dando o exemplo para que o Cauã possa ver que vale a pena então depositar a sua fé em Jesus Cristo e viver incendiado de amor por Ele. Amém? Vamos dar continuidade. Então, a comunidade vai continuar em silêncio acompanhando esse momento lindo do batismo do pequeno Cauã.